Do you feel the buzz? E aí pessoal, a gente tá aqui na Mecânica Peixoto mais uma vez. Hoje eu queria passar um pouquinho do sistema Dual Logic para vocês. O sistema Dual Logic, assim, ao meu ponto de vista, sofreu um certo preconceito, não só dos colegas, mas dos proprietários. Não sei se por falta de conhecimento, às vezes por dificuldade de manutenção no início, porque geralmente as concessionárias, né, não faziam reparo. Hoje em dia a gente acha peça, todos os componentes separados para a gente fazer um reparo de um Dual Logic. Mas no início, assim, geralmente, eu não sei se ainda está assim, mas geralmente as concessionárias, se dava um problema no robô, no sistema, trocava o robô por inteiro. Então chegava a custar 7.500 um conjunto de robô Dual Logic. Mas o que é que acontece? Aqui mesmo, por exemplo, esse carro, quem está revisando agora, é um Fiat Bravo, é um carro 2010, é um carro que já está com próximo de 150 mil quilômetros rodados, e é a primeira troca de embreagem e é a primeira vez que faz uma intervenção, uma manutenção no robô. Então o que é que acontece? O pessoal fala muito, que Dual Logic não presta, que Dual Logic dá muito problema. E assim, eu tenho feito manutenções aqui, eu tenho dado garantia de 1 ano e assim, a gente não tem tido problema com retorno. É um assunto polêmico, muita gente não gosta e critica muito. E assim, na parte mecânica do câmbio, não tem diferença nenhuma. É o mesmo câmbio que equipa toda a linha Fiat. É o mesmo câmbio que sai no Gran Siena, no Uno, é o mesmo câmbio. O que muda é só o acionamento de seleção das marchas e acionamento da embreagem. Que ao invés da gente fazer manualmente com cabo, com alavanca, vai ser feito por um robô. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona. É a primeira vez que esse robô recebeu uma manutenção, está terminando a montagem. E aí o que é que acontece? Ao invés da gente movimentar a alavanca, a gente vai ter 2 eixos, um eixo de seleção, um eixo de engate, onde esse eixo de seleção vai subir e descer, movimentando, fazendo a seleção lá do câmbio, com um movimento como se fosse a alavanca para um lado e para o outro, e o outro eixo, o eixo de engate, ele vai para um lado e para o outro aqui, movimentando o câmbio como se a gente estivesse fazendo a posição da alavanca para frente e para trás. Então, existe as solenoides responsáveis, as solenoides de seleção, as solenoides de engate, existe a solenoide de controle de embreagem, sensor de pressão. É um sistema hidráulico, que o módulo vai monitorar a pressão, vai monitorar a posição dos 2 garfos, né? Então, assim, se você tiver uma falha mecânica na caixa, se você tiver uma folga excessiva, um vazamento de pressão hidráulica, ele vai, a depender da falha, ele vai entrar em emergência, às vezes vai até jogar em neutro. Mas assim, por exemplo, esse carro é a primeira vez que faz uma intervenção, a mais de 150 mil, a gente fazendo uma manutenção bem feita, ele vai rodar aí a depender do uso, né? Se for um uso urbano de congestionamento, provavelmente vai voltar antes por causa da embreagem, né? Que a depender do tipo de uso, a durabilidade da embreagem oscila muito. Mas carro que roda muito em pista passa fácil dos 100 mil quilômetros. Então, assim, ao meu ponto de vista, não é um carro problemático como o povo fala. Então esse conjunto aqui é o conjunto do robô, né, o bloco de solenoides, que é responsável para a seleção e engate das marchas e acionamento da embreagem. E esse outro conjunto aqui, esse outro grupo aqui, é o conjunto de pressão, certo? Então ele vai ter um motor elétrico, uma bomba hidráulica, um acumulador de pressão, uma válvula de retenção e o reservatório. Esse conjunto aqui é o conjunto responsável por gerar pressão hidráulica para que o robô faça o trabalho dele, certo? A gente vai terminar a montagem, a gente vai utilizar um fluido específico, para câmbios automatizados, é um fluido alemão, um fluido top. E aqui eu vou mostrar para vocês vou falar um pouquinho para vocês sobre a embreagem, o funcionamento da embreagem. Vamos lá. Aí pessoal, quem está com o conjunto de embreagem novo, certo? Marca original, que sai a linha de montagem na linha Fiat, Dual Logic. Então o que é que acontece? Esse carro, a primeira troca de embreagem, e a gente vê, vamos tentar focar aqui para ver se dá para visualizar, mas tem uma diferença significante na espessura dos discos.
certo? É o disco novo e o disco velho, e já tem uma diferença aí de, eu acredito que em torno de 1,5 mm ou mais de espessura. Parece pouco, mas para o sistema isso aqui já começa a gerar falha, certo? A gente vê até pelo desenho da lona, ó, os cortes da lona, no de cá já está sumindo, tá vendo? Quase chegando na altura dos cravos. Então aqui é um kit que durou quase 150 mil quilômetros. Fazendo uma troca de óleo e usando com cautela, vai durar mais 100 a 150 mil. Então o que é que acontece, pessoal? No funcionamento da embreagem mecânica e do Duologic, o procedimento, o funcionamento é bem semelhante. Essa parte daqui é o volante do motor, é o que vai preso no fundo do motor. E aqui vai o conjunto de embreagem, né? O atuador de embreagem, que é o atuador hidráulico que vai aqui em cima, quando a solenoide lá no corpo de solenoide, né, no robô, libera passagem de fluido, libera pressão hidráulica para o atuador vai acionar essas lâminas do platô, vai servir, essas lâminas vão funcionar como se fosse uma espécie de gangorra. De acordo com o que entra as pontas, ela puxa essa placa aqui de contato para trás, afastando do disco e deixando o disco deslizando entre o platô e o volante do motor. Então, é um cuidado que a gente sempre orienta, não só o câmbio Duologic, mas o câmbio mecânico. A pessoa que tem um câmbio mecânico, aquele hábito de ficar fazendo uma embreagem, você parou no semáforo, parou numa ladeira, numa rampa de garagem, ficar controlando o carro na meia embreagem, o que é que acontece? Esse disco vai estar tendo contato, deixa eu desencaixar aqui para... O que é que acontece? Esse disco vai estar tendo contato frequente aqui, ó, e vai gerar não só desgaste prematuro na lona, mas muitas vezes superaquecimento, né? Aquele mau cheiro de queimado, de lona queimada, e muitas vezes até a queima da lona, certo? Que chega até a desmontar a lona e o carro para e não sai mais. Então, parou no semáforo, parou numa rampa, se for Duologic, evita ficar controlando no pedal do acelerador, porque ele vai estar fazendo o procedimento de meia embreagem aqui, ó, e vai estar aquecendo a lona, certo? O disco. Se for um câmbio mecânico, você percebeu que é uma parada demorada, joga no neutro, tira o pé da embreagem. Duologic, percebeu que vai ser uma parada demorada, o funcionamento é semelhante ao de um câmbio mecânico. Então, joga no neutro e deixa o câmbio descansar a embreagem, certo? Então vamos lá mostrar no câmbio como é que funciona mais ou menos a seleção de marchas. Aí, pessoal, aqui, como eu estava falando para vocês, é o atuador de embreagem, certo? É onde ele vai receber pressão de óleo aqui, ó. Eu acho que ainda deve ter até óleo velho dentro, mas vocês não reparem a bagunça não, quem está de noite aqui, aproveitando um pouquinho o tempo extra para fazer um videozinho aqui sobre esse assunto, certo? Aqui a oficina está fechada, a gente está à noite aqui, está com o carro no elevador desarmado. Então é dia de correria, dia de ter um pouquinho de bagunça. Mas aqui, volta no assunto. Veio pressão hidráulica aqui, pessoal, ó. A solenoide que está no robô, a solenoide de controle de embreagem, mandou pressão hidráulica para aqui, ele vai inflar aqui, ó, ele vai jogar para fora e vai acionar o platô de embreagem, para fazer o efeito como se ele estivesse pisando na embreagem, certo? Soltou a pressão, ele retorna de novo, o platô empurra ele para dentro de novo, certo? Então aqui tem um sensor que detecta aqui a posição que a embreagem está e o índice de desgaste, né? Que é para o módulo do câmbio perceber a quantidade de acionamento que a embreagem está fazendo aqui para ajustar, entendeu? Para regular o ponto de contato da embreagem. E aqui em cima, pessoal, onde é que vai conectado o robô, é uma caixa mecânica como qualquer outra da linha Fiat. A gente ainda vai fazer uma limpeza, ainda vai corrigir algumas coisinhas, mas assim, é um câmbio mecânico como qualquer outro da linha Fiat. Então o que é que acontece? A partir do momento que você, se fosse um câmbio mecânico, né, você fosse movimentar para a esquerda e para frente para engrenar a primeira, ele ia fazer isso, ó, para um lado, para frente. Primeira marcha, segunda marcha. Aqui no meio ele vai fazer terceira e quarta marcha. E quando você bota para o lado direito, ou o robô, né, bota para o lado direito, para cima, quinta marcha e marcha ré. Então esse trabalho aqui, ó, é que ao invés da gente fazer manualmente, é aquele robozinho que vai fazer. Então assim, é um sistema que muita gente fala mal,
muita gente desvaloriza o câmbio Duologic, mas é um câmbio que, sabendo usar corretamente e recebendo manutenção, muitas vezes a pessoa não valoriza. O que é que acontece? O câmbio, geralmente quem tem câmbio automático, aqui no Brasil o pessoal ainda não tem a cultura de dar manutenção preventiva no câmbio. Todo mundo se preocupa, troca do óleo no mais 6.000 km, 6 meses ou 10.000 km, né? Ou 5.000 km, a depender do modelo e a depender do óleo que está sendo utilizado. Todo mundo se preocupa para não passar a quilometragem do óleo, do motor. Mas no câmbio automático é raro você encontrar uma pessoa que se preocupe. Então ninguém quer gastar, ninguém se preocupa em dar manutenção no câmbio. Aí quando o câmbio quebra, o câmbio não presta. Não é o câmbio que não presta, o carro não está recebendo manutenção adequada. Todos os sistemas do carro precisam de manutenção preventiva, mas geralmente o proprietário só lembra de água do radiador e de troca de óleo do motor. Então o que é que acontece? O restante que não está tendo lubrificação adequada, que está rodando com fluido vencido, com óleo sujo, às vezes com vazamento. Será que esse sistema vai durar? Então aquele negócio, não é o sistema que é ruim, é o carro que não recebe a manutenção adequada. Se receber manutenção adequada, chegou na quilometragem de trocar a embreagem, faz uma revisãozinha no robô, troca o fluido do robô. Você vai ter sistema aí por muitos anos. Rodar com a bateria boa, porque a bateria é muito importante num carro desse, que o controle é tudo eletrônico. Então assim, se preocupe com a manutenção do motor, com a troca de óleo do motor, mas não esqueça da manutenção do câmbio também, que é necessário, senão um dia vai lhe deixar na rua. Valeu? Fica a dica aí.